Olá, dominadores! Mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui. Nos stories do meu Instagram, vocês já estão até vendo a tela. Eu compartilhei dois processos minerais, mas aqui na aula de hoje vou trazer outros casos para a gente discutir com mais profundidade. Vocês estão vendo que tem um monte de aba aberta aqui que eu estava pesquisando mais processos para trazer para vocês. Então vamos lá. O processo 1 ele era um registro de licença. Só aqui a gente vai verificar as perguntas que foram feitas. E aqui teve um pedido de prorrogação desse registro de licença. E a primeira pergunta que eu fiz foi se o pedido de prorrogação foi feito no prazo, sim ou não. A segunda pergunta foi referente ao que você acha que significa o evento, que é o último evento da descrição desse processo minerário no cadastro mineiro. O evento de não reconhece o requerimento publicado. E aí é o que? É o não cumpriu a exigência no prazo, requerimento de prorrogação fora do prazo ou licença ambiental protocolado fora do prazo. Esse processo é muito interessante. E a princípio eu tinha uma interpretação dele, agora eu tenho outra, mas assim, se eu fosse titular, eu entraria com pedido de reconsideração. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos aqui entender esse primeiro processo minerário. Só recapitulando, assim, na verdade, explicando um pouco melhor para vocês, vou mostrar todos os números dos processos minerários de hoje, porque tirei tudo de publicações do Diário Oficial da União. Então, tá tudo lá público, quem quiser pesquisar, quem quiser se aprofundar, os números eu vou deixar, inclusive, na descrição aqui do vídeo. Esse primeiro processo, ele é um processo de Minas Gerais, um licenciamento mineral, o registro de licença, ele foi publicado, olha, dia 28 de 8 de 2020, com data de vencimento até menor que um ano, 18 de 12 de 2021. Aqui eu já falei bastante com vocês sobre isso, mas vou reforçar. A ANM não tem atualizado para todos os títulos de minerários, a prorrogação automática conforme a resolução 76. Então, sempre tomem cuidado com essas datas de vencimento. Essa data de vencimento aqui é prazo original. A prorrogação não foi colocada aqui, então a gente vai ter que calcular. E como que a gente calcula? Quem é aluno do zero ao domínio do processo minerário tem acesso a essa planilha. Vocês só coloquem a data dependendo da situação, vocês coloquem a data aqui, e daí a planilha já calcula automaticamente para vocês. E é essa data que a gente vai entender qual utilizar. Só indo para os eventos, então, o que que era esse processo minerário? Foi um requerimento, foi publicado, teve lá a licença ambiental, e daí foi publicado aqui, igual eu falei para vocês, em agosto de 2020. O pedido de prorrogação veio no dia 17 de 2 de 2023. Se a gente considerar o prazo original, foi feito fora do prazo original. Mas esse processo ele está enquadrado lá na Resolução 76 de prorrogação automática. E aí eu volto na tabela para a gente entender onde ele poderia se enquadrar. Como ele foi publicado em agosto de 2020, ele poderia se enquadrar aqui. Os títulos otorgados entre 20 de março e 30 de setembro de 2021 serão acrescidos de até 560 dias. Aí tem um cálculozinho aqui, que na tabela também eu mostro para vocês como é feito o cálculo, que é a quantidade de dias entre a publicação e a data de 30 de setembro de 2021, que foi quando a resolução acabou a vigência da resolução 76. Para esse processo, a ANM considerou essa situação específica. E como que eu sei disso? Porque a gente vai olhar o parecer técnico deles, que é o formulário de análise da prorrogação do registro de licença. Então, considerando que a ANM utilizou esse cálculo aqui, a data de prorrogação seria 20 de 1 de 2023, da prorrogação automática. O titular fez protocolo 17 de 2 de 2023. Então, até pela prorrogação foi fora do prazo, mas observem aqui a data de vencimento, 18 de 12 de 2021. Poderia ser o caso de se enquadrar nessa segunda situação. Os títulos vencentes a partir de 30 de setembro de 2021 serão acrescidos de 560 dias. E se eu colocar isso aqui, a data dele de vigência, que era de 18 de 2 de 2021, vai dar 1º de 7 de 2023. Olha só, vai dar em 1º de 7 de 2023. Então, se eu fosse o titular, eu faria esse pedido de reconsideração considerando esse prazo aqui de 560 dias. A ANM pode aceitar ou não, mas aí já é uma tentativa de não perder a área. Mas vamos ver aqui a questão do formulário de fato da ANM. Lá no curso também, em bônus, eu tenho deixado vários formulários desses de análise da ANM disponíveis para vocês. Então, esse vai ser mais um que eu vou colocar também. É só para vocês entenderem aqui, ó, que o prazo original era 18 de 12 de 2021, do registro de licença.
Ele foi renovado pela Resolução 76 até 21 de 1 de 2023, que foi conforme eu falei para vocês que a ANM considerou essa regra e não essa outra de cima que daria até 1º de 7 de 2023. Então, o que o titular pode fazer nesse caso? Ele pode meio que bater de frente com a ANM, apresentar o pedido de reconsideração para considerar o prazo maior, porque faz-se justo, né, pelo que eles chamam de princípio, tem um princípio que agora eu esqueci o nome dentro do direito administrativo, que é da razoabilidade, que é razoável a gente ir pelo prazo que tem mais tempo do que pelo menor. Então, seria o caso desse processo minerário, tentaria fazer o pedido de reconsideração dessa forma. Mas vamos entender mais um pouco. Então, aqui, olha, a ANM considerou intempestivo porque foi fora do prazo. Então, foi depois de 21 de 1 de 2023, para estar considerando prazo de prorrogação. E aqui, quando fala essa questão de não reconhece, depois, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem olhar esse formulário com mais calma, mas eu vou ao que interessa. Aqui no final, ela coloca como conclusão que o registro de licença e pedido de prorrogação foi intempestivo e que ela não reconhece o requerimento de prorrogação renovação apresentado e efetua a baixa do título de licença em 24 de 1 de 2023, e essa área entraria sendo colocada em disponibilidade. Então, aqui, de novo, para a ANM, esse pedido de renovação não foi feito dentro do prazo, teria que ser feito até, já esqueci a data de novo, até 17 de 1, até 21 de 1 de 2023. O titular fez 17 de 2 de 2023, mas como eu mostrei para vocês na tabela, se a gente considerar a data de vencimento e acrescentar 560 dias, conforme a resolução 76, iria para 1º de 7 de 2023. E sim, esse pedido de prorrogação entraria dentro do prazo de prorrogação automática, considerando a segunda regra. Então, eu tentaria ir por esse caminho. É uma situação um pouco delicada, mas assim, foi um risco também que o titular assumiu ao considerar esse primeiro prazo. O segundo prazo, na verdade, que a ANM considerou um prazo diferente, mas eu penso que é um caso muito possível de se reverter. Por que eu trouxe esse processo para vocês? Para a gente sempre entender essas questões das datas de vencimento, que nem sempre vai ser o que está aqui no Cadastro Mineiro, considerando a Resolução 76. Tranquilo? Vamos para o segundo processo minerário. O segundo processo minerário que eu trouxe aqui para vocês é sobre. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Perfeito. É sobre um indeferimento. Um indeferimento de requerimento de pesquisa. Primeiro, eu perguntei o que significa esse indeferimento aqui. Artigo 18, parágrafo 1º. Isso aqui é Código de Mineração. Toda vez que vier dessa forma, referência ao Código de Mineração. É o não cumprimento de exigência, não apresentação de documentação obrigatória, a área não estava livre ou o requerimento foi protocolado incompleto. E aqui a gente vai entender esse processo um pouco mais a fundo. A segunda pergunta, qual o prazo para o protocolo de pedido de reconsideração do indeferimento pelo titular, considerando que é um requerimento de pesquisa, qual é o prazo? 10, 30, 40 ou 60 dias? E aqui duas perguntas bem tranquilas para a gente. Trouxe o processo minerário, é um processo do Pará, igual eu falei, requerimento de pesquisa, foi via REPEN. Quando a gente tem esse indeferimento, o que significa? Que a área não estava livre. Então, a pessoa que fez esse requerimento, o responsável técnico, ele fez esse requerimento em cima de uma outra área que estava como prioritária. E, às vezes, a ANM pode fazer esse indeferimento sem ter considerado o histórico do processo minerário. Mas eu fui investigar o histórico do processo minerário para entender mais qual seria a questão desse processo. Eu fui direto no Sigmine mesmo para a gente ver. Esse processo minerário que eu mostrei para vocês do indeferimento, ele é exatamente esse aqui, esse que é uma disponibilidade 300.710 de 2014. E a gente pode conferir, isso é trabalho CSI, viu, gente? A gente pode conferir vindo aqui na poligonal, que deu erro no desenho da poligonal. Mas a gente vem aqui na poligonal e vê quais são os processos próximos para poder pesquisar no Sigmine e tentar entender, Sigmine, tentar entender o que aconteceu, qual era o processo, ou até mesmo a gente consegue ver aqui o estudo de áreas. Deixa eu ver, eu não deixei aberto. O estudo de áreas aqui no SEI, a gente consegue saber o que a ANM considerou como processo prioritário. E aqui tem vários processos que ela considerou como prioritários aqui.
Mas eu prefiro ir, igual eu falei, pelo cadastro mineiro primeiro, que a gente consegue ter uma visão melhor. E eu identifiquei, através aqui da Poligonal, esse processo que eu estou mostrando para vocês. E fui pesquisar ele no cadastro mineiro. O que que acontece com esse processo minerário? Ele é um processo de disponibilidade conforme as regras antigas e ele ainda não teve finalização. Então, assim, talvez a pessoa que fez esse requerimento olhou o processo, viu que não tinha mais movimentação e foi lá e requereu a área. Gente, isso não significa nada. Se o processo não teve mais movimentação, não significa que a área está livre. Então, eu vejo muitos desses erros frequentes porque as pessoas não estudam o caso a fundo. Às vezes vê um processo antigo, vê que não teve movimentação e acha que está livre, que pode ir lá e requerer. Não pode. Por isso que eu sempre reforço com vocês para a gente dar uma olhada completa mesmo em tudo que a gente puder. Com todas as ferramentas disponíveis, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é tudo público. Então, não precisa de também ter nada assim mega ultra power moderno. Você está usando os sistemas da MM para analisar esse próprio processo minerário. Deixa eu voltar aqui na poligonal, olha, que carregou. Então, aqui, o processo 300, aqui, ó, 300, 710, 214, que foi que eu vim seguir mais, que é exatamente essa mesma poligonal. E eu confirmei por esse processo aqui embaixo. Então, o trabalho CSI mesmo, a gente tem que ir confrontando essas informações. E se eu for olhar no Cadastro Mineiro, agora eu vou abrir esse processo para vocês verem, que eu acabei não abrindo ele, vocês vão ver que foi a disponibilidade, que tiveram propostas de habilitação, mas não se chegou a finalizar esse procedimento. Mesmo que seja lá conforme a portaria da NPM de 2008, que era 268 de 2008, não se finalizou esse processo, então não quer dizer que esta área ficou livre. Só para vocês entenderem aqui, olha só. Teve a publicação do edital de disponibilidade aqui, foi publicada aqui lá em 2015. Tiveram todas essas habilitações, ou seja, foram 4 pessoas distintas que fizeram habilitações. Aqui a ANM, ela considerou prioritário um titular, e aí, a partir disso, teria que olhar esse processo mais a fundo, mas possivelmente foi e notificou esse titular para apresentar o requerimento. Talvez essa documentação aqui, de documento diverso apresentado, tenha sido desse candidato prioritário aqui. E teve recurso também protocolizado, com certeza os outros que estavam concorrendo não concordaram com essa pessoa que ganhou. Então, eles têm o direito de entrar com recurso, tem só que se verificar se foi na data e tudo mais. Mas aqui é para vocês entenderem que o que, que aconteceu com essa área? Nada. Continua sendo da ANM, continua no processo de disponibilidade, porque não avançou. O caso desse prioritário aqui, possivelmente, se ele fez o protocolo de requerimento, se a ANM aceitou, mas geraria um novo número de processos, que não foi o caso. Eu teria que estudar um pouco mais a fundo. Mas, a princípio, essa área não está livre, então esse foi o erro aqui que foi apresentado por conta desse indeferimento. Foi um indeferimento por interferência total. E essa aqui foi uma das principais. Apesar de ter lá no relatório a ANM ter descrito outros motivos também, outros processos minerários como interferentes a essa área. Agora, sim, só faltou uma pergunta. Sobre a questão, quando a gente tem esses indeferimentos conforme o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Mineração. Qualquer tipo de indeferimento, de requerimento de pesquisa, o prazo são 60 dias para apresentar o pedido de reconsideração. Então, titular, contando eu esqueci qual foi a data que foi publicado, mas esse processo, a publicação é de hoje ou de ontem, tem 60 dias a partir da data de publicação no Diário Oficial da União. Então, se ele quiser tentar algum argumento, que eu acho muito difícil nesse caso, que diferente de um cliente meu que eu trabalhei, que era uma área que estava sobrepondo a disponibilidade parecida com isso, mas a área estava livre, porque já tinha passado todos os procedimentos e o titular original não tinha protocolado o requerimento, já era nas novas regras da disponibilidade, conforme a Resolução 24 de 2020. Então, se não foi o caso desse processo minerário, então, um pedido de reconsideração que certamente será negado. Então, foi perda de dinheiro, perda de tempo do profissional também de estar fazendo isso e fez da forma incorreta. Agora vamos mudar, eu trouxe mais um processo para a gente ver aqui, que foi esse da servidão mineral. Esse processo aqui eu ia colocar nos stories, mas ele num milhão de eventos. Aqui que eu queria reforçar com vocês é a questão da servidão.
Até coloquei esses dias disponível para vocês modelos de servidão minerária, de requerimento de justificativa técnica de servidão minerária. Porque toda vez que a gente pede uma servidão minerária, a gente tem que apresentar o motivo. Para que que a gente quer uma área de servidão fora da poligonal já outorgada para concessão de lavra? E aí eu deixei alguns modelos para vocês também no curso, lá em bônus de modelos de relatórios. Aqui, toda vez que a gente faz o pedido de servidão, ele tem que ser aprovado pela ANM. Como que é essa aprovação? Tem aqui, ó, o que aconteceu com esse processo, que foi aprovado hoje, exatamente hoje. Esse daqui é o Diário Oficial da União de hoje. Foi aprovado o laudo para a constituição da servidão mineral. Então, com esse laudo, esse titular aqui, pelo que eu li bem brevemente, depois vocês podem aprofundar esse processo minerário. Deixa eu mostrar aqui o número para vocês. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Foi por conta para ir para processo judicial, para o titular conseguir negociar com o superficiário dessa área que está pedindo servidão, porque ele não estava cedendo. Então, a ANM deu para ele, concluiu que esse pedido de servidão dele faz sentido, né, que é importante para o desenvolvimento da atividade de lavra como um todo. Não sei exatamente o que foi essa servidão dele, se é área de estéreo, se é barragem, eu não li a fundo, mas ele ganhou isso, então ele pode entrar com esse pedido de servidão no processo judicial, por exemplo, para forçar o superficiário a vender a área para ele, ou então negociar a área com ele. E por incrível que pareça, hoje também teve a publicação da portaria da concessão de lavra desse processo minerário. Então, tudo eles fizeram hoje, tanto a aprovação da servidão quanto da portaria. E quando a gente tem a publicação da portaria de lavra, lembrem que a gente tem algumas obrigações associadas a isso. Então, esse titular ele tem que ficar atento que ele tem emissão de posse para protocolar com até 90 dias, tem que pagar a taxa e fazer todo o trabalho de emissão de posse. Ele tem até 6 meses para comunicar o início dos trabalhos de lavra, ou então fazer o pedido de prorrogação desse início dos trabalhos de lavra. E as outras obrigações, se ele começar a vender minério, tem recolhimento de CEFEM, tem que se organizar para o relatório anual de lavra do ano que vem. Então, aqui ele já é um título de lavra, então tem todas as obrigações acessórias aí. Isso aqui eu queria revisar com vocês também. E o último processo foi esse que eu queria trazer de bônus para vocês, é esse aqui, que é de Minas, era uma lavra garimpeira. Ele foi publicado aqui em 18 de 1 de 2016 e o vencimento 18 de 1 de 2021. A ANM indeferiu o pedido de prorrogação desse processo minerário e aqui a gente consegue colocar as nossas regras lá também da tabela, só para a gente entender qual seria o prazo de vencimento desse processo minerário. Ele se enquadraria 18 de 1 de 2021, acho que se enquadraria aqui. Deixa eu ver de novo aqui, publicação, data de vencimento, 18 de 1. 18 de 1 de 2021 seria aqui. Então, a gente consideraria o prazo dele de vencimento 18 de 1 de 2021. A gente adicionaria aqui para tentar entender. Então, não, gente, eu acho que eu estou vendo errado. Peraí. Não tá certo isso. Aí, a publicação, a prorrogação dele seria 1º de 8 de 2022. O prazo final de prorrogação automática. E aqui, ele fez o pedido dele de prorrogação, renovação solicitada, ele fez até antes, ele considerou a data antiga, não, ele fez em 29 de 7 de 2022. Então, aqui o pedido de prorrogação foi feito em 29 de 7 de 2022. Foi bem em cima da data de prorrogação automática, que era 1º de 8 de 2022, mas ele fez certinho. Qual foi o motivo de indeferimento desse processo? E aí eu fui atrás no SEI para identificar o que aconteceu. Quando a gente pede uma prorrogação da PLG, você tem que apresentar a licença ambiental já, pagar a taxa também e apresentar um ofício simples de pedido de prorrogação. A licença ambiental já é a licença de operação mesmo, que a gente tem que protocolar junto com esse pedido de prorrogação. O que esse titular fez? Ele apresentou apenas o comprovante de ingresso no órgão ambiental do pedido dessa licença de operação. Então, a INM não aceitou, disse que o documento não é suficiente para que seja
deferido o pedido de prorrogação. Então, e outra coisa que a ANM fez aqui, que eu achei até interessante, o jeito que eles escreveram nesse último parágrafo foi referente a CEFEM, que o título não aparece nenhum tipo de recolhimento de CEFEM para essa área. Então, eles reforçaram isso meio que na ilegalidade, se de fato eles estão extraindo, eles não estão fazendo o pagamento de CEFEM. Então, esse é um ponto de atenção muitíssimo importante que eu sempre reforço com vocês, recolhimento de CEFEM, que a gente sabe que PLG e registro de licença, os titulares não querem fazer o recolhimento, mas é obrigatório, porque é um título de lavra também. Isso aqui também interfere no pedido de prorrogação. Se ele está lavrando de forma ilegal, sem estar pagando, ilegal assim, não, desculpa, não é ilegal a palavra, mas se está lavrando e não está fazendo recolhimento de CPM, não está totalmente regular. E aqui a ANM até, na verdade, falou sobre ilegalidade se estendendo até os dias presentes, que é sobre essa questão de não ter o recolhimento de CEFEM. Eu acho que já tinham avisado antes sobre isso aqui. Foi mais ou menos isso que eles tinham falado, já tinham cobrado o titular e tudo mais. Mas vamos aqui para as considerações finais. Não protocolizou a nova licença ambiental, que é elemento de instrução essencial, ou seja, documento obrigatório no pedido de prorrogação de PLG, então sugere um indeferimento e renovação do título de lavra, conforme o artigo 211 da Portaria 155 de 2016. Consolidação normativa do DNPM, a Portaria 155 de 2016. Então, aqui, o que esse titular pode fazer? Ele pode entrar com pedido de reconsideração e PLG, o pedido são 10 dias, que não tem prazo definido, igual o requerimento de pesquisa. Então, ele tem 10 dias para entrar com recurso com pedido de reconsideração sobre esse indeferimento. Mas, honestamente, ele não tem muito o que fazer, porque ele só apresentou o pedido de licença junto ao órgão ambiental. Então, assim, fica um pouco difícil defender esse cliente, vamos supor, se ele chega até você. Mas, assim, vale a tentativa, né? Vale explicar o que aconteceu, talvez jogar algum argumento de pandemia, etc. Mas são coisas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer esses pedidos de prorrogação. Sabe que tem titular que deixa para cima da hora e vai fazendo de qualquer jeito, para tentar conseguir alguma coisa, né? Para tentar ter a prorrogação feita de alguma forma. Que teve até um cumprimento de exigência. Deixa eu ver a data. Foi até recente, 9/5/2023. Cumprimento de exigência, mas não teve pedido de exigência aqui, não teve, a não ser que tenha algum ofício antes e o titular se antecipou. Tinha algum ofício antes desse requerimento, que pode acontecer. A gente pode receber um ofício ser inserido aqui no SEI e já responder o ofício com exigência, mesmo antes de publicar no Diário Oficial da União, mas o prazo começa a contar no Diário Oficial da União, mas não sei se foi o caso, desse processo mineral específico. Eram esses 4 modelos esses 4 casos que eu tinha para trazer para vocês hoje. Casos, assim, que estão cada vez mais frequentes. Por que que eu trouxe eles? Porque eu vejo muita repetição dos mesmos erros no Diário Oficial da União. E eu não quero que vocês cometam esses erros. Então, a gente tem que se antecipar, aprender com o erro do outro e fazer tudo da melhor forma possível. E até mesmo, não só pensando em remediar, por exemplo, caso de indeferimento, algo nesse sentido, mas tentar antecipar que não aconteça isso, que é muito melhor para o cliente, né? A gente antecipar essas dores de cabeça que ele vai ter no futuro. Conscientizar, de fato, o minerador das obrigações, conscientizar dos próximos passos, conscientizar do que deve ser feito. Esse caso específico da PLG, talvez, se tivesse antecipado para o pedido de licença, já teria pelo menos agora, com esse pedido de prorrogação, já poderia ter a licença ambiental. Mas eles podem argumentar também que o órgão ambiental demorou e tudo mais, mas depende de quando eles apresentaram esse pedido de licença, porque se foi assim, em cima do prazo de vencimento da PLG, realmente a ANM não aceita, porque ela considera que o titular não fez nada por essa licença ambiental, deixou para cima da hora mesmo. Não deu a devida atenção. Então, vejo vocês na próxima quinta-feira de análise de processos minerais. Até lá.